O que seriam sonhos? O que é o ato de sonhar? Tenho certeza que você já parou para se perguntar o que seria de fato esse evento neurofisiológico magnífico que ocorre enquanto dormimos, que para muitos é até mesmo considerado como algo místico. Contudo, de forma geral, os sonhos vão ser experiências psicológicas que vão ser muito similares a quando estamos acordados, exceto pelo fato de que, enquanto estamos acordados, a gente vai ter um controle tônus muscular. Já o estado neurofisiológico de quando estamos sonhando, a gente não tem esse controle corporal. Além disso, foram feitos mais estudos recentes e chegou-se à constatação que o sonho, de fato, é uma forma de descarregar informações inúteis que captamos todos os dias no nosso cotidiano. Mas, desde os primórdios, esse evento neurofisiológico ele tenta ser explicado. No Egito Antigo, por exemplo, o sonho era tido como premonitório. Deus deu aos seres humanos os sonhos como forma de ver o seu futuro, como forma de se guiar para o futuro. Já na Grécia Antiga, por exemplo, o sonho foi dado como uma dádiva. O Titã roubou, além do fogo dos deuses e das artes divinatórias, roubou também a esperança e os sonhos que foram dados aos seres humanos como forma de guiar suas vidas. Porém, toda essa ideia mística acabou sendo derrubada por Freud, que fez uma relação entre o inconsciente e o ato de sonhar. Mas posteriormente, em torno de 1950, com as novas pesquisas, começou a se demonstrar que o sonho, de fato, era uma forma de eliminar informações inúteis e descargas de informações inúteis que eram tiradas do nosso dia a dia. Tem a parte desse amparo histórico, mas também é importante citar o amparo filosófico e simbólico que tem. Do lado simbólico, a gente pode repetir a questão do Freud, na qual ele diz que o sonho é uma forma de manifestar a ansiedade e a preocupação que nós temos, muitas vezes relacionadas a memórias e comportamentos obsessivos compulsivos que temos desde a infância. Já no aspecto filosófico, eu gostaria de citar um filme que eu gosto bastante, que é um filme de Christopher Nolan, que no caso é A Origem. Nesse filme a gente vai ter pessoas que conseguem invadir sonhos e implantar e retirar informações. E a missão principal do filme é tentar implantar uma memória falsa na mente de um herdeiro para que ele desmembrasse a corporação herdada de seu pai. E isso é muito interessante porque retrata de forma lúdica a relação entre as memórias e o sonho e o quão o sonho pode ser fascinante a tal ponto que é difícil distinguir um sonho lúcido de uma verdade, de uma realidade na qual estamos vivendo. Já do ponto de vista neurofisiológico, além daquela questão da descarga de informações inútil que o sonho pode propiciar, que eu já mencionei anteriormente, existe outro ponto interessante que é trazido, que no caso são estudos que são feitos desde 1988 que estão relacionados com a questão da reverberação que o sonho propicia. O que seria essa reverberação? É basicamente, quando você está dormindo, há informações que, além de sofrerem uma passagem de memória de curto prazo para uma memória de longo prazo, elas são repetidas de tal forma como se fosse um vídeo na nossa cabeça. Elas são repetidas várias e várias vezes até que isso fixe melhor na nossa mente. Por isso que é dito que o sonho ele é muito importante para uma pessoa melhorar sua memória e melhorar seu aprendizado em determinadas informações. Para entender melhor o sonho, é importante também entender as fases que ocorrem durante o sono. A gente vai ter, de forma geral, 4 fases. A fase N1, que é a fase na qual o indivíduo vai ter o seu sono mais leve, ele vai adormecer mais rapidamente. A gente vai ter o início da diminuição da frequência cardíaca, da frequência respiratória. É também a fase mais curta do sono. E ela vai transitar para a fase N2. É uma fase que ocupa a maior parte do sono, em torno de 50%. Ela é uma fase de transição entre a fase de sono mais leve e a de sono mais profundo, que no caso agora seria a fase N3. A gente vai ter também uma diminuição da frequência cardíaca, da frequência respiratória, até chegar a essa fase N3, que é a de sono profundo. Vai ser o momento na qual a gente vai ter uma diminuição da atividade cortical, menor atividade cerebral, menor atividade da frequência cardíaca, da frequência respiratória. É o momento na qual o indivíduo vai ter uma maior dificuldade, de forma geral, de acordar. Ele só tende a acordar nessa fase aqui se ele tiver se desperto por algum despertador, algum alarme, por exemplo. E em seguida a gente vai ter a fase de sono REM, que é a fase na qual a gente vai ter o movimento rápido dos olhos, a gente vai ter uma intensa atividade cortical. Essa fase aqui é tão importante que as outras fases são chamadas de fase de sono não REM. Essa, no caso, seria a fase de sono REM. REM por causa do Rapid Eye Movements, que no caso seria esse movimento rápido dos olhos que ocorre. E é aqui que, de forma geral, o indivíduo tende a ter os seus sonhos. Essa fase ocorre em torno de 4 a 6 vezes durante uma noite. Tendo essas fases, as primeiras 4 horas de sono a gente vai ter um misto entre elas. A gente vai ter fase N1, fase N2, fase N3. Essas primeiras 4 horas são chamadas de sono essencial.
Em seguida, a gente vai ter uma diminuição, depois dessas 4 horas, a gente vai ter uma diminuição da fase N2 e um aumento da fase N3. E da fase de sono REM, no caso. A gente vai ter um aumento do sono profundo. E uma coisa interessante sobre a fase de sono REM é, como eu já disse anteriormente, ela vai ter uma intensa atividade cortical, tão qual ela vai ser muito similar a quando a gente está no estado de vigília, quando a gente está acordado. A diferença é que a gente vai ter agora, de fato, uma atonia muscular. Essa atonia muscular permite que, por exemplo, caso a gente esteja sonhando, que esteja mexendo no celular, a gente não vai movimentar nossos braços como se a gente estivesse mexendo no celular. A gente vai continuar imóvel, que é o que caracteriza quando está adormecido ou com sono. A questão interessante é por que a gente tende a não lembrar dos nossos sonhos. É fisiológico a gente esquecer dos sonhos, principalmente nos próximos 15 minutos após acordar. Contudo, existem alguns estudos que mostram uma relação entre o fato de se lembrar de sonhos e algumas ondas que são emitidas pelo nosso cérebro. O cérebro ele tem de emitir 5 tipos de ondas. A gente vai ter as ondas do tipo gama, as ondas do tipo beta, alfa, teta e delta. Quanto maior a atividade cortical cerebral, mais ondas do tipo gama vão ser liberadas. Já quanto menos a atividade cortical, quando o indivíduo está dormindo, por exemplo, a gente vai ter mais ondas do tipo teta e ondas do tipo delta. Estudos demonstraram que os lobos pré-frontais de um indivíduo que está se lembrando dos seus sonhos, que está consolidando uma memória de um sonho, tende a liberar ondas do tipo teta. E isso é muito similar ao indivíduo que está consolidando uma memória de forma geral no seu cotidiano, com outras pessoas que foram feitas em outros estudos. Isso demonstra a forte relação entre o ato de consolidar uma memória com o ato de lembrar de seu sonho. Outra parte de outros estudos também demonstra uma zona quente cortical, que é uma zona posterior do nosso cérebro que está muito relacionado com a consolidação de memórias. Alguns estudos foram capazes de prever, em até 90% dos casos, quando o indivíduo estava sonhando ou não, apenas analisando o tipo de emissão de ondas que eram liberadas por essa zona cortical. Quanto mais o indivíduo estava sonhando, mais ondas do tipo delta eram liberadas por essa zona quente cortical. Outro tópico interessante é a questão dos pesadelos. O que seriam pesadelos? Os pesadelos nada mais são do que sonhos com conteúdos ruins. E esses sonhos, muitas vezes, eles vão acabar sendo ocasionados por sentimentos de ansiedade e preocupação que acabam ruminando dentro da gente e desencadeiam essa instabilidade no sono. Além disso, os pesadelos também podem ser ocasionados por causa de vídeos ou filmes que tenham conteúdos desagradáveis, como, por exemplo, cenas violentas, traumáticas, podem acabar influenciando isso. A experiência de tragédias também podem influenciar isso. Tanto é que um dos sintomas do estresse pós-traumático seria a questão dos pesadelos. A depender da frequência e da intensidade que ocorrem esses pesadelos, o indivíduo pode acabar desenvolvendo um quadro clínico chamado transtorno do pesadelo, na qual já seria indicativo de realizar alguma terapia medicamentosa e fazer um tratamento mais aprofundado. Outro ponto é quanto à questão da teoria psicanalítica. Como já foi dito, na segunda teoria psicanalítica, os sonhos vão ser manifestações de desejos profundos. No caso, os pesadelos eles vão ser situações na qual o indivíduo ele vai estar sendo exposto a temores que ele tem, para que ele consiga lidar melhor com esses temores no seu dia a dia, segundo a teoria psicanalítica. E outro ponto importante é que o indivíduo, de forma geral, ele vai ter uma censura no seu subconsciente durante seu dia. Contudo, quando está chegando à noite, esse nível de censura, quando o indivíduo dorme, rebaixa e ele começa a ser exposto a essas situações que mais ocorrem nos sonhos e nos pesadelos, situações mais bizarras. Então, com esse leque de coisas, os sonhos eles permitem a gente trabalhar muitas coisas, que no caso dos pesadelos é como se a angústia de que a gente tem no nosso coração, angústia ou medo, saíssem e a gente tentasse aprender a lidar melhor com elas. Mas a gente não pode se esquecer que não tem só esse tópico. Outras questões também podem gerar pesadelos, como por exemplo você se alimentar em um horário mais tarde da noite, o consumo de medicações como antidepressivos tricíclicos, por exemplo. Essas questões também podem influenciar no surgimento dessas alterações no sono. E a principal pergunta, que no caso seria por que a gente sonha? Como já foi abordado durante o vídeo, não existe uma explicação de fato para o fato da gente sonhar. Mas, de forma geral, os sonhos eles vão ser uma releitura das coisas que a gente vive no nosso cotidiano, seja imagens, informações. Tanto é que tudo que a gente sonhar vai ser coisa relacionada ao nosso dia a dia. Não tem como a gente sonhar com coisas assim totalmente aleatórias que a gente já não vivenciou. Mas, entretanto, existem algumas teorias que tentam explicar o porquê que a gente sonha. Como eu já disse, a gente tem a questão da memória. O sonho ele pode ter uma intrínseca relação com a memória,
principalmente na questão de fixação de informações e transformação de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo. Também existem algumas outras teorias que tentam explicar que o sonho ajuda a gente a tentar lidar melhor com algumas situações, como, por exemplo, ele faz a gente vivenciar determinadas situações na qual a gente tem uma certa fobia, e isso ajuda a gente a dessensibilizar e lidar melhor com isso. Como, por exemplo, você tem medo de lidar com uma situação de falar em público. Você pode acabar sonhando com isso algumas vezes, e isso pode ajudar você a tentar lidar melhor com isso, caso ocorra no seu dia a dia. Outras teorias indicam que o sonho ajuda a extinguir o medo. Principalmente quando você passa por alguma situação traumática, talvez você tenda a sonhar com isso, muitas vezes até mesmo por meio de um pesadelo. Isso vai fazer com que você acabe também dessensibilizando isso. E o sonho é interessante porque ele vai mudar as situações, ele vai tentar mudar as formas com que essa experiência desagradável ocorra, de tal forma que você vai ficar mais resistente a essa situação traumática que você teve, ajudando assim a extinguir o medo. Agora você pode se perguntar, por que às vezes eu posso sonhar com uma coisa sem sentido ou sem nenhuma conexão aparente com a minha realidade? Alguns especialistas indicam que quando você vai sonhar, pode ser que ocorra o fato de algumas informações que estão no seu cérebro, principalmente no seu subconsciente, sejam como se fossem todas jogadas de uma vez. E acaba sendo reagrupado algumas informações aleatórias, formando o que seria o seu sonho. Por isso que muitas vezes você pode acabar associando, por exemplo, você viu há muito tempo atrás a notícia de alguma tragédia de um avião, e você pode acabar tendo associado a isso a informação de algum amigo seu. E você pode ter um pesadelo de que algum amigo seu sofreu esse tipo de tragédia. Isso muito provavelmente ocorreu por causa desse evento que ocorreu no seu subconsciente. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que os sonhos eles vão ajudar a avaliar como é que está o humor da pessoa naquele dia. Muitas vezes, se ele teve um sonho mais melancólico, isso pode acabar sendo refletido em um comportamento mais triste, mais cabisbaixo. Se o indivíduo ele teve um sonho mais alegre, mais motivador, ele tende a ter um humor mais elevado naquele dia. Só que a gente não pode se esquecer que os sonhos, segundo a neurociência, de fato, eles não vão ter um significado específico. Eles vão apenas ser uma reflexão de atividades que vão ocorrer no nosso cérebro, principalmente em uma fase específica do sono, que, como eu já disse anteriormente, vai ser a fase REM, ou seja, apenas atividades elétricas no nosso cérebro sem, de fato, um motivo aparente. E uma coisa que a gente não pode esquecer, fazendo uma análise mais filosófica, é que os sonhos eles vão falar muitas vezes mais sobre o próprio sonhador do que o sonho de fato. Se você sonhou com algo ruim acontecendo com você, na verdade foi uma parte de você mesmo fazendo algo ruim para você. Se você sonha com alguma situação na qual uma pessoa está sendo egoísta com você, muitas vezes é uma parte sua egoísta sendo representada naquele sonho. Você entendendo isso, você vai conseguir navegar melhor pelos seus sonhos, ter uma melhor visão sobre a sua própria vida. E fazendo um paralelo com o filme que eu já citei anteriormente, no caso A Origem, a gente percebe a situação de Colby. O Colby, muitas vezes nos seus sonhos, ele percebe a sua esposa tentando sabotar os seus planos. E isso, muitas vezes, vai ocorrer, não é porque era de fato a esposa do Colby, mas era uma parte dele mesmo tentando se auto-sabotar. Isso vai ocorrer pelo fato do Colby ele ter sentimentos mistos em relação ao falecimento da sua esposa. No caso, ele tem sentimentos de angústia, de tristeza, de remorso. E isso pode até se esconder na vida real, mas quando a gente chega ao nível de subconsciente, a gente vai ter essas representações que vão ser o inconsciente falando sobre o seu próprio eu. E como mensagem final, tanto do filme como do vídeo em geral, e dos estudos que eu trouxe aqui para vocês, é que o sonho e a realidade eles não vão ser planos opostos inconciliáveis. Na verdade, eles vão fazer parte de uma mesma existência, que vão se complementar e vão ser igualmente importantes para a gente. Então, valorizem seus sonhos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, curtam e compartilhem para receber os próximos vídeos. E até mais.